A cidade de Teresina está concluindo, trabalhando para viabilizar operações de crédito que possam garantir à cidade investimentos em vários setores. Esse trabalho está sendo feito através da Secretaria de Planejamento, no estado do Piauí. O secretário João Henrique Souza está aqui com a gente para falar a respeito deste e de outros assuntos. Quero saudá-lo, secretário. João Henrique, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Paula. Boa tarde, Paula. Muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, secretário. A Paula está aqui com a gente também. Paulinha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Seja bem-vinda sempre. Secretário João Henrique, na semana passada o senhor teve uma agenda que envolveu Brasília, foi a Brasília, participando de encontros e reuniões para tratar de detalhes de operações de crédito de valores importantes para a cidade de Teresina. O que de fato falta e quanto em recursos Teresina deve ter à disposição nessas operações para fazer investimentos? Bom, Gelson, eu queria dizer o seguinte, quando o doutor Pessoa assumiu a prefeitura, no ano de 21, nós tivemos durante todo o ano uma dificuldade enorme. Por quê? Porque no ano de 20 a prefeitura fechou no negativo. Tá? E ao fechar o balanço negativo, que esse balanço é concluído em março, ocorre que automaticamente os bancos baixam a classificação operacional do órgão público que deu prejuízo, digamos assim. Né? Então, quando ele baixou essa situação, nós saímos da letra B, porque o Tesouro Nacional classifica em letra A, letra B, letra C e letra D. Quem está na C já é olhado de canto, eles não conversam muito. Quem está na D, eles nem falam. Então, a letra mesmo é a A, que é difícil, são poucos os municípios que conseguem estar, e a B é aquela que quem pode operar está andando nela, né? Então, nós éramos B, caímos para C. Em consequência disso, em 22, não conseguiu se buscar nenhum recurso. Os bancos não atingiu, não é? Quando deu no final do ano, primeiro ano da administração do doutor Pessoa, fechamos o balanço de forma positiva. Certo. Né? Isso 2021. 22. Né? 21 nós ficamos parados. Né? Certo, 22, perdão. 22. Então, o que ocorreu? Quando fechou-se de forma positiva, o doutor Pessoa me convocou e juntos fomos aos bancos nacionais e a bancos internacionais, onde havia em algum deles um começo de conversa. Né? E fomos exitosos. Quer dizer, o doutor Pessoa mostrou a situação de Teresina, a necessidade de Teresina e o reconhecimento de que não se consegue fazer investimentos com recursos da prefeitura. Como nenhuma prefeitura do Piauí e várias, a maioria do Brasil, ela não consegue sobrar do caixa dela depois de pagar as obrigações pessoal, água, luz, telefone, impostos, prestações de empréstimos, né, que a prefeitura de Teresina tem muitos, de longos anos, né? Então, em consequência disso, ela não sobra nada. É um Deus nos acuda, é uma agonia. A propósito disso, muita gente até pensa assim, como é que a prefeitura, nesse Deus nos acuda, para usar o termo que o senhor usou, ainda consegue fazer operações para incluir mais prestações? Deixa eu lhe dizer, isso ela suporta. Isso é mais ou menos como você ir aí comprar um carro, e o carro é 150 mil, digamos, mas você não tem 150 mil, mas só para pagar em 50 meses a prestação de 3 e pouco você tem. Entendi. Então, essa é a situação. As nossas receitas têm permitido até hoje, a prefeitura é extremamente adimplente, né? Tem permitido com que os pagamentos sejam feitos sem nenhuma dificuldade. Isso passou pelo secretário Robert, está agora com a secretária Admites, mas a prefeitura não tem dificuldade nesse pagamento. Então, em consequência disso, foram abertos créditos. O Banco do Brasil abriu um crédito de 500 milhões. Né? Nós estamos trabalhando agora um crédito no BRB de 240. Né? E, dentro dessa perspectiva, foram abertos créditos internacionais. Eu tive, inclusive, na sede do Banco do Estado francês, lá em Paris. Houve uma negociação, está andando muito bem. Nós estamos na expectativa que até maio possamos assinar um contrato, onde esses recursos serão investidos, inclusive na área rural de Teresina. E outros bancos, os BRICS, por exemplo, o doutor Pessoa teve lá, teve uma longa conversa. Os bancos da América do Sul, a CAF, o prefeito também compareceu à reunião com toda a diretoria do banco. Existe uma possibilidade muito, muito forte de operações que a prefeitura ainda suporta e que fará com que um pacote de obras que eu tenho aqui, em torno de 24 obras, 25 obras que serão implantadas a partir de agora, esse é o ano das obras, é o nosso ano D, né? Elas possam começar e terminarem sem problemas financeiros, haverá crédito para isso. Então, está se trabalhando nesse sentido.
Secretário, justamente nesse sentido também dessas duas operações de crédito que foram aprovadas na Câmara, e o prefeito, no discurso dele de abertura do ano legislativo, destacou esses recursos que vão ser usados principalmente para obras. Então, eu pergunto ao senhor, se já tem alguns desses projetos que já estão encaminhados, de fato, para começarem, e se tem alguma previsão do Teresinense contar com a conclusão dessas obras? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. É difícil, Paula, Joedson, a gente decorar, porque são muita coisa. Obras, né? Mas eu tenho, por exemplo, a implantação da Marginal Puti-Sul, que está andando excelentemente bem, que era um sonho de 30 anos. E as coisas estão andando muito bem, não é? O Parque da Floresta Fóssil, por exemplo, é uma obra sensacional. Nós vamos dar um upgrade na questão turística de Teresina de forma sensacional. Shopping ali, né? Por ali, exatamente. Então, dentro daquela estrutura ali, vai ser construído um museu belíssimo. Então, toda a estrutura que está ali com relação à Floresta Fóssil vai ser toda mostrada e as pessoas chegarão a Teresina e terão um lugar atraente para ir, não é? Vamos lá. Construção da Casa da Mulher Brasileira. Se tudo correr bem, em julho e agosto, o prefeito estará inaugurando. A Paula esteve lá, né, Paula? Exatamente. A obra está em cerca assim, de 80% já concluída, faltando aquela parte de colocação do teto, e a previsão realmente que foi passada é em agosto, essa conclusão. Pois é. Então, o que é que se espera ali? Ali tem uma situação em que há recursos federais, né? Há recurso federal, mas praticamente meio a meio, porque a obra só está existindo porque o prefeito, doutor Pessoa, comprou o terreno para fazer a obra. Não é porque até então não tinha onde se fazer ela. Agora foi comprado e a obra está lá, a Paula viu, em pleno andamento, né? Eu estou passando aqui algumas coisas. Tá, à vontade. Né? O Centro de Controle Operacional, CCO. O prefeito inaugurou agora. Quando ele chegou à prefeitura, havia uma ideia, né? Deve ter um centro de controle operacional. Esse centro vai ter 490 câmaras, praticamente 500 câmaras na cidade toda. Já deve ter sido instalada mais de 100 aí pela cidade. E ele já está funcionando, Joelson, de forma lindíssima. A gente chega lá e vê uma estrutura que a gente só vê nas cidades maiores. Então, de lá você já tem um controle praticamente muito substancial da cidade. O objetivo é garantir segurança pública. Segurança pública, trânsito, entendeu? Porque você vê todas as coisas em detalhe. É um negócio incrível. O cara puxa até a placa do carro, você vê qual é o carro, como é que vai, como é que não vai. Então, você tem uma visão da cidade que você não tinha. E isso vai ajudar naturalmente na questão de segurança. Até porque... na área da saúde também, uma vez que o acidente é detectado, a ambulância pode chegar de forma mais rápida. A ambulância pode chegar mais rápido, né? Construção da ponte da UFP, né? Que essa ponte, inclusive, vai receber o nome do senhor João Claudino, né? Então, essa ponte, por exemplo, da UFP, é uma obra que nós retomamos agora, estamos licitando, acabamos de licitar ela. Liga a Zona Leste à Zona Norte. A Zona Norte, importantíssima. Reforma e reabilitação do Mercado Central São José. Construção da segunda ponte sobre o Rio Puti. Hoje eu estive despachando com o doutor Pessoa em casa e ele me perguntou sobre isso. Ministro, as coisas estão asseguradas, as coisas estão asseguradas porque eu quero fazer essa obra. E perfeitamente, vamos fazer outra ponte ali. Se eu não me engano, ela sai ali do Pesqueirinho. Né? Então vai ter outra ponte ali construída por ele. Perto da ponte Mariano Castelo Branco ali na... Exatamente. Na Santa Maria da Codipe, na região. Exatamente. Bom, outra coisa, obra grandiosíssima que ele pretende começar agora nos próximos 90 dias é a drenagem do bairro São Pedro. Isso é um drama. Isso é uma questão de água ali muito séria e que já está pronto, já temos os recursos assegurados e deverá ser licitada no máximo em 90 dias. Né? A construção da rotatória da Avenida Ulisses Marques, com a ponte, aquele final ali da avenida. O viaduto da Barão de Gurgueia, que o doutor Pessoa disse, papai, ministro, esse negócio aí é uma coisa que é sua, que você pensou. E realmente é uma coisa que eu penso desde quando eu era ministro dos transportes, porque meu escritório ficava ali, e eu vi a questão sendo cada vez mais forte de trânsito e verificando que ia chegar um instante em que a Frei Serafim estaria congestionada. Como hoje você sabe que tem os horários de pico que você não consegue mais andar nela. Rosa, né? Bom, aí a ideia é rebaixar Miguel Rosa, mergulhar por baixo da Frei Serafim, como o doutor Alberto Silva fez com o trem, não é? Inclusive, você vê a visão que o Alberto tinha, inclusive nós vamos usar uma estrutura daquela obra do trem para poder fazer a drenagem, né? E ali você vai mergulhar e vai sair lá na frente. Esse projeto nós entregamos solenemente, o prefeito determinou que eu fosse lá no IFAM
e com toda a diretoria do IPHAN daqui, com os funcionários do IPHAN, com os técnicos do IPHAN, nós fizemos na semana passada, antes do Carnaval, a entrega do projeto. Já está lá. Porque não compromete a estrutura e a visão do prédio do DR, né? Que é uma preocupação ali. Não compromete, a Frei Serafim não alterará absolutamente nada. Continua como está. Continua como está, não é? Vamos lá. O que eu tenho mais aqui? Ponte, acho que voltou aqui. Agora, secretário. Pode falar. Só para a gente já ir passando, né? Estamos vendo que essa lista dos investimentos com os recursos. Há uma preocupação hoje com um assunto chamado transporte coletivo na cidade de Teresina, né? A gente vê a prefeitura preocupada com o assunto, vemos a forma como os vereadores estão encarando os fatos, até os deputados, né, agora já estão participando desse debate também. Como é que o senhor tem visto, né, essas colaborações, Palácio de Karnak, Assembleia Legislativa, e de que maneira a prefeitura vai encaminhar o assunto? Olha, na medida em que for colaboração, é evidente que a prefeitura e o prefeito receberão de todos. O que não pode ter é interferência. E não pode ter também a imaginação de que alguém vai resolver o transporte público em Teresina que não a prefeitura. Porque a prefeitura é quem comanda o transporte público. O contrato de concessão é dado pela prefeitura, não é pelo Estado, não é pela Câmara Municipal, não é pela Assembleia Legislativa. Quem controla e quem faz transporte público em todo lugar é a Prefeitura Municipal, que é a detentora dos contratos e é a concedente, né? Então, o que é que eu acho? Eu acho que o fato de querer colaborar, o fato de dizer, olha, eu tive umas ideias e eu quero aqui, formei um documento e quero entregar. O prefeito está sempre à disposição. Então, se a Assembleia Legislativa construiu um conjunto de ideias sobre o assunto, o presidente da Assembleia, nosso querido Franzé, solicita uma audiência ao prefeito, leva lá e diz, prefeito, está aqui, a Assembleia quer fazer essa colaboração para que os senhores estudem, para que os senhores vejam. Isso não tem acontecido? Não, até agora não houve essa formalização. Muito barulho, muita conversa na televisão, bababá. Parece até, com todo respeito, que a Assembleia iria resolver a questão do transporte coletivo. O que eu quero dizer é que as colaborações são muito bem recebíveis, mas não se resolve o transporte coletivo sem passar por um ente que detém os contratos, que é o concedente, que chama-se Prefeitura Municipal de Teresina. Secretário, inclusive a gente tem, já trouxe aqui como pauta diversas vezes essa questão do transporte, a gente sempre presencia, relata aqui diversas reuniões que têm sido feitas por vereadores, deputados, o próprio governo, mas há uma coisa que eu sempre observo é que não há a presença de um representante da prefeitura nessas discussões. Está havendo, de certa forma, essa exclusão, de fato, da prefeitura? Isso fere a autonomia do poder municipal? Paula, exatamente. Quer dizer, você faz uma reunião e chama A, chama B, chama C, bababá, e quem concede não está. Então, é algo meio esquisito. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é que o esforço de solução disso é permanente. Não se chegou ainda ao ponto que deveremos chegar, que é aquele ponto de que o empresariado local, que não pode deixar de participar, eu sempre defendi isso, né? Até pela experiência deles, eles têm muitos anos nisso, encontre os pontos em comum com a prefeitura. Mas eu diria para você que isso já esteve muito mais longe. Eu espero que agora, deste mês de março, eu já vejo a luz do fim do túnel, que não é um trem vindo, não, é uma luz que junta-se, de esperança, junta-se aos esforços do prefeito. Agora, o prefeito falou em 3 meses, né? 90 dias para solucionar o problema, até 90 dias. Esse prazo está de pé? Joelson, eu acho até que poderia ser menos, eu acho até muito. Agora, o que ocorre? Transporte público, não é que eu quero dizer, porque nós temos esse problema, ele é do Brasil. Todo mundo sabe que é do Brasil. Transporte público é um problema seríssimo. Por que acontece isso? Porque, dentre outras coisas, durante a pandemia, houve uma queda substancial de passageiros. Os caras passaram a operar com um volume de passageiro muito inferior, muito menor, as receitas diminuíram. Em consequência disso, as empresas entraram em debacle. Eu digo sempre o seguinte, eu fui há 11 anos atrás secretário de governo da prefeitura e conversava sobre a questão do transporte, não existia subsídio, era tudo uma tranquilidade, não é? Depois que você chegou... O sistema se pagava. O sistema se pagava. Depois que você chegou a uma situação em que a situação econômica das pessoas também declinou, você não podia mais aumentar a passagem, acompanhar o processo inflacionário, porque você aumentava a passagem, a turma quebrava o ônibus ali na Frei Serafim, não é? Então, se estabilizou uma passagem de R$4 que está aí há 5 anos. Defasada? Defasada, sem dúvida alguma defasada, mas a população não tem condição de pagar mais do que isso. Então, dentro dessa consequência, a prefeitura começou a subsidiar. Dentro desse subsídio, havia uma ação judicial
que mandava, e foi feito um acordo, que a prefeitura pagasse, se não me engano, 20 prestações de 1.200.000. E juntou-se a isso um subsídio de 800. Então a prefeitura estava bancando com 2 milhões. Quando acabou essa prestação de 1.200, que caiu para 800, o problema voltou de novo. Porque a estrutura deles, que estava recebendo 1.200 mais 2, passa para 800. Então o que é que está se construindo nesse instante? Uma recomposição disso. É preciso que haja. E a prefeitura é totalmente aberta. Todo mundo está trabalhando. O secretário de governo, o Michel, está lá trabalhando muito nisso também. Todos estão trabalhando nesse sentido. Hoje de manhã, por exemplo, numa reunião que tivemos, uns 3 ou 4 secretários com o prefeito na casa dele, o assunto veio à baila. Então está se trabalhando todo o tempo para isso. E eu com fé em Deus, nós vamos encontrar uma solução. Paula? Secretário, agora com o retorno das atividades da Câmara Municipal, se acentua a necessidade dessa relação harmônica entre a Prefeitura e os parlamentares. Ontem, a Sávia Barreto trouxe aqui a informação de que o senhor será um protagonista dessa articulação para a aprovação de projetos do prefeito na Câmara, também para intermediar essa relação do Legislativo com o Executivo. O senhor, de fato, entrou nessa conversa, está fazendo essa articulação? Agora, no Carnaval, o doutor Pessoa teve uma conversa comigo na casa dele. Aliás, ele disse hoje uma coisa interessante. Rapaz, eu peguei essa Covid do Carnaval, mas eu acho que foi Deus que mandou, porque eu permiti ficar em casa em 5 dias, refletindo, conversando, tratando as coisas de forma bem tranquila com vocês. Né? Ele me chamou 2 vezes durante o Carnaval na casa dele. Eu estava em Teresina também. Pô, bem, então o que ocorre? Ele disse, João Henrique, dá uma colaboração nessa história, que você tem uma experiência, foi parlamentar, essa coisa toda. E eu me dispus a fazer isso, né? Ele me determinou a isso e eu me dispus. Então, eu quero ver se na segunda-feira eu já me coloco à disposição do presidente Enzo, quero ir lá ter uma conversa com ele, para que eu possa trabalhar um pouco nessa relação entre legislativo e executivo. Vivi muito isso, né? Conheço bem esta relação e acho que daquilo que eu puder colaborar, vou colaborar com prazer. Você já fez diagnóstico daquilo que precisa ser resolvido mais urgentemente nessa relação? Eu acho que precisa conversa. Na realidade, eu acho que tinham muitos atores participando de muitas conversas e não havia um foco, não é? Então, é preciso que nós sejamos extremamente sinceros uns com os outros, na medida em que Teresina, naturalmente, precisa muito da sua Câmara, precisa do trabalho dos seus vereadores, não é? Mas os vereadores precisam também estar em algum acordo com a situação da Prefeitura. Ou seja, nós teremos que ter uma situação ou vereadores que estão numa situação com a Prefeitura definidos e vereadores que estão na oposição também definidos. Então, é preciso que haja isso. Eu concordo, então, com a fala do líder José Lira, né, Paulo? Ele falou que para você que havia uma dificuldade de agregar a base aliada? Isso. O Tonho José Lira vem criticando a postura de alguns vereadores que são da base do prefeito, mas vem fazendo críticas à gestão nessa questão do transporte, da saúde, e ele tem defendido uma reorganização da base. O senhor acredita, concorda com esse posicionamento? Vou ajudar o Tonho José Lira. Vamos ficar juntos aí, vamos ver o que é possível fazer com absoluta certeza. Secretário, quero agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito a vocês, porque eu me sinto aqui muito tranquilo, eu converso aqui com muita tranquilidade, na medida em que a gente também tem essa interação que é preciso. Então, eu é que agradeço o prazer e a satisfação de estar mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela participação, o secretário João Henrique Souza.